Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa primeira aula do Escola Vida Vegana. Como eu coloquei aqui, vai ser uma experiência de comer com consciência. Mais do que trazer receitas para vocês, o que eu quero com essa escola é trazer um pouco de conhecimento, um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, né? Eu estava fazendo as contas, faz 10 anos que eu sou vegetariana e depois vegana, né? Muitos de vocês já conhecem a minha história. E então a minha ideia é compartilhar nessa escola um pouco então de dicas, receitas, um pouco sobre nutrição. Nós vamos falar sobre vários componentes, nós vamos falar sobre fibras, carboidratos, ômega 3, cálcio, zinco, para que serve. E também a gente vai trabalhar muito a questão do nosso corpo como um todo, vamos dizer assim, né? Do nosso ser como um todo. Então, sejam muito, muito bem-vindas mesmo. Para quem ainda não conhece um pouquinho da minha história, eu vou falar bem rapidinho, que muita gente já sabe, mas há 10 anos atrás eu não era vegana, não era vegetariana e tinha uma alimentação muito, muito ruim mesmo. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que eu fui fazer um curso de meditação e nesse curso de meditação tinha a meditação da compaixão, que era que todos os seres do planeta sejam livres do sofrimento e de todas as causas do sofrimento. E eu comecei a fazer esse mantra, concomitante ao mantra, o que aconteceu? Eu assisti o documentário Terráqueos, e aí descortinou na minha frente tudo que eu não sabia, tudo que eu não conhecia, que era como o nosso alimento vem, né? E nesse sentido, o que aconteceu? Eu fiz um ano de comida vegana errada, de comida vegana inflamatória, de comida vegana que me deixou 15 quilos mais gorda, e eu decidi que eu ia começar a estudar para realmente ter uma comida vegana que fosse uma comida vegana saudável, uma comida vegana que não fosse inflamatória. E nisso eu comecei a estudar bastante, muitos livros, cursos e tudo mais. E há 2 anos atrás, resumindo muito a história, eu criei a Ideia Vegana, né? Muitas aqui já são alunas do curso Mestre em Queijo e Laticínios Veganos. E eu estou muito feliz de começar esse projeto novo, que é a Escola Vida Vegana, que, como eu falei para vocês, mais do que a gente falar sobre receitas, dicas de culinária, também nós vamos ter isso, mas nós vamos ter uma parte de, vamos dizer assim, de trabalhar os outros corpos, né? Nosso corpo mental, principalmente, nosso corpo emocional, mas também a gente vai falar sobre nutrição. Então, eu só vou de vez em quando dar uma checadinha aqui para permitir as pessoas que estão entrando, e aí eu volto aqui para minha apresentação. Então eu fiz um roteirinho para a gente poder começar. Como é que vão ser as estruturas das aulas, tá? Sempre a gente vai ter um tema do dia, a gente vai ter a receita do dia, a gente vai ter um momento para vocês fazerem perguntas, compartilhar, um momento de reflexões e a tarefa da casa vai ser colocar em prática aquilo que vocês aprenderam, né? Então eu quero que vocês coloquem lá na comunidade aquilo que vocês aprenderam, o que vocês viram e tudo mais. Eu preparei para vocês, para quem quiser, é claro, um caderno. Não sei se vocês receberam lá no grupo, depois eu vou colocar lá na plataforma também. Quem quiser imprimir, aqui tem um caderno com algumas informações e algumas folhas de anotações e depois algumas partes que nós vamos trabalhar em algumas sessões extras também. Também lá na plataforma, o que eu coloquei para vocês? Eu coloquei um link, gente, de um livro. Esse livro ele é gratuito, tá? Por isso que eu coloquei lá na plataforma. É um livro da União Vegetariana Internacional. E ele é um guia de nutrição vegana, E esse guia, aqui tá a versão para profissionais de saúde. Ele é muito completo. Ele tem mais de 500 páginas, né? Eu imprimi e encadernei em 2 pacotes, né? Quem for imprimir, se vocês quiserem imprimir, tem uma parte aqui, gente, que eu acabei... Sabe aquela parte assim, fala, nossa, para que eu imprimi isso, né?
Porque tem um capítulo aqui que é só de referência bibliográfica, deve ter mais de 100 páginas só de referência bibliográfica. Então isso é uma coisa que não precisa imprimir, né? E aqui depois ele tem várias receitas também de vários lugares do mundo. Então, para quem quiser olhar, é bem interessante, tá? Eu sugiro, deixei lá na plataforma para vocês, em materiais complementares. Só falando um pouquinho da estrutura ali do curso, aonde vão ter sempre as aulas, a gente vai ter a aula vai ficar gravada, e no dia seguinte eu vou colocar a aula na plataforma com a receita do dia, as dicas e tudo mais. Sempre os materiais complementares vão estar lá naquele módulozinho materiais complementares. Então vocês passem lá sempre para verificar os materiais complementares que tem. Geralmente vai ter alguma coisinha lá, dependendo da aula. Combinado assim? Então, deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui. Tem gente chegando aqui, permite todo mundo. E a gente volta aqui. Tá gravando certinho. Beleza. Qual que vai ser... Renata, eles falaram que vai disponibilizar o quê, querida? Coloca aí pra mim. No comentário. Bom, depois a gente lê os comentários. Então, sempre a gente vai ter um tema do dia, uma receita, aberturas para as perguntas. Mas antes da gente começar, a gente está começando uma jornada. A gente está começando uma jornada de saúde, uma jornada para a gente olhar para a gente como ser integral. Então, antes da gente começar, eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês. Eu posso ensinar tudo para vocês aqui agora. Eu posso ensinar todas as receitas, eu posso ensinar todas as dicas, mas tem uma coisa que é a coisa mais importante que vocês têm que todos os dias acordarem e trabalhar. É como você decide viver o agora. Qual é a sua decisão? Qual a decisão mais importante que a gente tem na vida da gente? É diante de qualquer notícia, gente. Eu vou dizer, ultimamente eu tenho tido muitas notícias interessantes. No momento certo eu vou compartilhar com vocês. Mas mesmo diante de qualquer notícia, você tem que decidir como é que você quer viver o seu agora. Isso é a coisa mais importante. É a gente trabalhar o nosso estado mental. Porque se o nosso estado mental não está bom, a gente não vai conseguir fazer nada bom. Eu assisti um filme uma vez, não sei se vocês já assistiram, chama Como Água para Chocolate. Quem já assistiu esse filme? Levanta a mãozinha aí para eu ver. Quem já assistiu esse filme? Como Água para Chocolate. E esse filme, lá tem, a moça vai fazer a refeição e ela estava muito triste, ela começa a chorar. E o que é que acontece quando as pessoas vão comer? Elas começam a chorar também. Então a gente tem que entender que o nosso estado emocional, ele irradia para tudo que está do nosso lado. Então a decisão mais importante que a gente tem que ter todos os dias é qual a atitude que eu quero ter. Qual é a atitude da minha mente? Como é que eu quero trabalhar a minha mente, né? E nesse sentido, eu vou trazer algumas frases que eu gosto muito. O Viktor Frankl, ele foi um judeu que ele ficou num campo de concentração e por ele ter uma atitude que ele queria sair dali para mudar a vida de outras pessoas, ele conseguiu passar pelo campo de concentração sem morrer até de depressão. E o Viktor Frankl depois ele até criou uma das linhas da psicologia, né? E eu gosto muito de algumas frases dele que eu coloquei aqui. Então a primeira frase, e eu coloquei essa frase aqui no caderno para vocês, é: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Uma coisa que eu gosto muito, que eu acredito que quando a gente pensa em mudar a nossa alimentação, e esse curso, Escola Vida Vegana, ele tem a ver com isso, independente se você é vegano, vegetariano, a gente vai falar sobre isso, sobre todas as linhas, a gente tem que trabalhar o quê? A autorresponsabilidade.
Nós somos responsáveis pela nossa felicidade, nós somos responsáveis pela nossa vida, nós somos responsáveis pela atitude que tem na nossa mente, mesmo diante de qualquer circunstância na vida, mesmo diante de qualquer notícia. Nós temos a liberdade de escolher qual estado emocional eu quero estar. E isso é uma força que a gente ganha quando a gente começa a pensar sobre isso. Então, esse é o primeiro recado que eu quero deixar aqui para vocês. E a segunda frase do Viktor Frankl, ele diz o seguinte: quando a gente não pode mudar, quando não podemos mais mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo Sim. bem? Sim. Sim. Sim? Tá. Sim. Ótimo. Ouvindo bem, Renata. Ouvindo bem. Ótimo. Então tá bom. Eu tô com receio aqui, gente. Eu vou fazer uma coisa, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui. Porque eu não... Peraí, gente. Primeiro dia é assim, hein? Até eu me ajeitar aqui com todas as coisas, eu peço... Eu vou tirar essa aqui e vou voltar aqui. Pronto. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Vocês estão me ouvindo melhor agora? Conta pra mim. Estão me ouvindo melhor agora? Laura, tá me ouvindo melhor agora? Tá melhor, mas eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo Pra melhor? mim também tá melhor antes. Ficou melhor? Então, Mas tá bom. então. Não, antes estava melhor. Ai, gente, mas agora não vai ter como Mas se voltar. todo mundo tá ouvindo, tá bom. Tá mais longe, parece mais longe. Mas tá bom. Vou botar o fone. Mas melhorou pra você, Laura? Melhorou? Então tá, gente. Vou voltar aqui, tá? Vou voltar aqui. Estão vendo a tela? Peraí. Estão vendo a tela? Alguém me... Então? Sim. Ótimo. Então tá. Então, gente, olha só. Essa frase é muito poderosa. Quando a gente não pode mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. Quando eu recebo um diagnóstico que eu sou intolerante à lactose, quando eu recebo um diagnóstico que eu sou intolerante ao glúten, quando eu decido mudar a minha alimentação, nós não podemos mudar aquela decisão, aquela situação, mas quem que tem que mudar? A gente mesmo. E quando a gente entende isso, a gente vai trabalhar a autorresponsabilidade. A gente vai assumir que, independente do que está acontecendo, a única coisa que a gente controla na vida é a nossa atitude diante das situações. Porque as situações a gente não controla, gente. As situações, elas acontecem assim, ó. E você fala, sério, nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. E acontece. Mas a gente pode decidir qual a atitude que a gente quer tomar. E antes da gente começar a falar sobre tipos de alimentação, antes da gente começar a falar sobre receitas, dicas e tudo mais, eu quero que vocês memorizem isso que eu tô falando para vocês. Por quê? Porque quando eu assumo a responsabilidade, quando eu aceito que eu sou responsável pela minha atitude, mesmo diante de qualquer situação, mesmo diante de qualquer notícia, aí eu fico engajada com a vida. Independente do que está acontecendo, eu elevo a minha frequência. E por que a gente tem que fazer isso? Porque senão eu fico numa frequência baixa, numa frequência de vítima.
Quando a gente está numa frequência de vítima, a gente não tem clareza das coisas. A gente começa a culpar o outro por aquilo que está acontecendo. Eu começo a ficar negativa. Aí eu acabo não fazendo as coisas e começo a dar desculpa. E aí eu começo a ficar ausente, entendeu? E o pior, eu começo a ficar focada só nos problemas. E aí o que acontece? Existe uma coisa que chama a espiral negativa. Eu começo a entrar numa espiral negativa, 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 e daqui a pouco eu estou no fundo do poço. E para sair do fundo do poço é mais difícil. Quando a gente decide algo, e a gente toma essa decisão todos os dias, a gente tem que tomar essa decisão, o que a gente tem que ter sempre em mente? Qual é o meu objetivo? Qual é o objetivo? Por que eu comprei o Escola Vida Vegana? Qual é o meu objetivo com isso? O que eu quero aprender? E eu me torno responsável de estar praticando, me torno responsável de estar fazendo as coisas. Eu me torno uma pessoa proativa, eu dou dicas, eu compartilho, eu vou lá na comunidade, eu quero fazer as coisas com excelência, eu começo a buscar oportunidades, enxergar oportunidades onde eu não tenho, e aí o que acontece? Eu começo a enxergar soluções. Por que eu estou falando de tudo isso antes da gente começar? Porque eu acredito que essa é a matéria básica para que a gente tenha uma vida saudável. Uma vida saudável, ela precisa ter uma atitude positiva. Ela precisa ter uma atitude engajada com a vida. Ela precisa ter uma atitude que, mesmo diante de qualquer situação, eu tenho que estar numa atitude positiva. E aí eu pergunto para vocês, né? E até eu coloquei isso aqui no caderno, né? Depois, se vocês quiserem escrever lá. E eu gostaria que quem quiser colocar aqui no chat agora, compartilhar ou ligar o microfone e falar, né? Eu queria ouvir qual que é o seu objetivo com a Escola Vida Vegana e o que você pode fazer para transformar esse curso no melhor que você já fez na sua vida. Então eu gostaria de ouvir, quem quiser falar agora ou colocar aqui no chat, se faz sentido para vocês, essa questão da atitude positiva, que essa é a matéria-prima de tudo que a gente faz na vida e que sim, a gente só consegue fazer algo se a gente estiver com essa atitude. E eu gostaria de ouvir, qual que é o seu objetivo com o curso e o que você pode fazer para transformar ele no melhor? Conta para mim, quem quiser falar, quem não quiser escrever no chat, pode escrever também. Bom, o meu objetivo é porque eu acredito que o ser humano é um todo mesmo. Então, eu acho que se a gente tiver uma mente sã, o corpo também vai estar são, né? Então, e eu já sou vegana há 5 anos e eu estou sempre querendo aprender mais coisas. E eu sempre gostei dessa parte, assim, de autoconhecimento, né? Então, eu gosto de ouvir e aprender vários tipos de coisa. E eu acho que, assim, além da alimentação, que é importante até para isso, para nos equilibrar o corpo, né, como um todo, e eu acho que também aprender essas lições de vida é excelente. É isso aí, excelente, parabéns. Mais alguém quer falar? Depois eu gostaria que vocês escrevessem no caderno, né, ou no caderninho que vocês estão colocando. É muito importante a gente começar algo com uma decisão, entendeu? Com uma decisão e com um objetivo. Quem mais quer compartilhar? Tem mais alguém? Fala. Eu acho, assim, essa sua marca, né, esse seu jeito de querer transmitir o conhecimento, não só as técnicas, não só a receita, né? Então, assim, para além da receita, é passar um conceito para que a gente tenha autonomia e estimule a criatividade, mas todo esse empenho que você tem de sempre, eu lembro nas lives
né? Mas como você também se apresentou no curso, né, do Mestre em Queijos, é essa preocupação de a gente, sim, ter a preocupação com a saúde, mas como a preocupação com a nossa saúde, através da alimentação, ela está linkada com... Nós somos um microcosmos e como a gente está linkado com o cosmos todo, não é? Então, não é só técnica, não é... Porque tem, né, outras escolas, né, outras pessoas dando cursos, vendendo seus cursos, que focam muito na técnica, né? Formando, enfim, né, profissionais preocupados com o mercado, né, com o mercado vegano, que é um nicho, né? Olhando o veganismo como um nicho, né? E o veganismo, ele não é só isso, é também, mas ele não é só isso, né? Então, para mim, o veganismo, então... Por isso que eu fiz questão de fazer parte dessa turma, porque você transmite isso, né? Que o veganismo ele é para além de você ter uma técnica para cozinhar, né? É também você estar linkada com esse nosso compromisso com o nosso planeta, né? Porque a gente não está fora dele. Então, se a gente não faz as coisas compromissadas, né? Então, se eu vou fazer uma receita, eu não estou me preocupando se eu compro os ingredientes todos vindos numa bandejinha de isopor, encapado com plástico filme, né? Então, como é que eu posso falar de alimentação saudável? Se eu estou gerando para o planeta um lixo que vai ficar no planeta, né? Que está gerando várias consequências, né? A gente estava falando agora na mentoria essa questão do calor no inverno, né? E a gente tem visto toda essa mudança climática que é consequência disso, né? De a gente fazer as coisas sem pensar, de a gente fazer as coisas só reproduzindo aquilo que tá sendo posto para nós do que é a alimentação e a gente não está pensando, né? Então, eu acho que você traz isso como uma marca sua muito forte e como uma resiliência, como missão, como propósito. E é isso, eu acho que todo curso que eu faço, eu busco isso. Qual o propósito? Qual o propósito? Não é só olhar como um nicho, como é que eu vou me colocar no mercado com isso. Eu já comprei um curso bem legal que está muito linkado com o nosso modo de ver o mundo. No princípio eu pensava, gente, para que eu estou fazendo esse curso? Mas é porque isso está linkado com o propósito. E isso é fundamental, né? E aí eu vou pegar o seu gancho, Janete. Compro abobrinha toda envelopada, plástico, isopor, eu vou botar no lixo sem botar para reciclagem, sem pensar o que eu estou fazendo, né? Desperdício ingredientes, sem linkar que tem no nosso país, por exemplo, a gente está vivendo isso mundialmente, mas no nosso país nós temos milhões de pessoas hoje passando fome num país riquíssimo, né, que produz de tudo, e eu não estou nem preocupada com o que eu estou desperdiçando, né, assim, né, as aparas do que eu estou usando, eu estou descartando de qualquer jeito. E isso tudo, Janete, eu vou te interromper, tá? E isso tudo tem a ver com a nossa atitude. E uma coisa muito importante que eu gosto muito, que assim, é muito importante a gente ter o nosso porquê. Eu falo que quando a gente tem um porquê, a gente enfrenta qualquer como. Essa frase não é minha, essa frase também é do Viktor Frankl. E por que é importante a gente ter o porquê? Porque quando a gente está mudando a alimentação, por mais que chame Escola Vida Vegana, a gente vai falar aqui, vocês sabem disso, a gente tem que acolher todo mundo. Porque quando a gente recebe um diagnóstico que eu preciso mudar algo, né, que eu preciso mudar minha alimentação, que eu preciso mudar algo, eu começo às vezes, né, primeiro, às vezes eu posso rejeitar aquilo, às vezes eu posso ter uma atitude negativa, às vezes eu posso afetar negativamente a minha família. Então é importante a gente entender também que cada um tem o seu momento, cada um está vivendo o seu melhor que ele pode naquele momento com a informação que ele tem.
Cada um de nós já foi inconsciente com relação a várias coisas. E quanto mais a gente aprende, mais consciente a gente vai ficando. Então isso é muito, muito importante nesse sentido. E eu vou colocar aqui agora a apresentação de novo, para a gente ir seguindo. Então é muito importante que a gente pensar, né? Qual é esse seu objetivo, né? E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, hoje nós vamos falar sobre todos os tipos de alimentação que tem e nós vamos ter uma receita que eu gosto, que é uma receita master do pãozinho rápido. Hoje eu vou contar para vocês como eu criei uma receita, que com essa receita eu criei milhares de outras receitas. Se vocês entenderem a lógica delas, vocês nunca mais vão ficar sem um pãozinho em casa e vocês não vão precisar mais olhar receita. Vocês vão poder, simplesmente com aquela lógica ali, vocês vão criar o pãozinho, o bolinho, da forma que vocês quiserem. Sem glúten, delicioso, vegano, e é claro, né? Mas antes da gente chegar lá no pãozinho, eu quero falar para vocês que muita gente fica confuso do que é cada coisa. O que é vegano, o que é ovo-lacto-vegetariano, o que é flexitariano. Então eu trouxe um resumo para vocês do que é cada coisa. Vou passar um pouco mais rápido, só para a gente entender. E por que a gente precisa entender isso? Porque quando a gente faz uma mudança alimentar, as pessoas perguntam isso para a gente. Então elas vão perguntar isso para a gente. E é importante que a gente saiba, até para a gente saber onde que a gente se encaixa. Não querendo dar rótulos para as coisas, mas é importante a gente saber aonde que a gente está, né? Então, nesse sentido, eu fiz um resuminho bem legal para vocês. Tudo isso que eu estou falando para vocês tem na apostila, né? No guia de nutrição, nesse guia de nutrição aqui, tá? Então, quem quiser depois dar uma olhadinha lá. Então, quando a gente começa a falar, né, sobre transição alimentar, para que eu quero saber disso? Para que eu quero saber o que é o quê? Porque quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, se eu tenho um porquê, se eu sei o porquê, se eu sei aonde eu me encaixo, eu vou saber conversar com as pessoas, eu vou saber enfrentar estes comos. Então, primeira coisa que eles colocam de teoria, né? O que é um ovo-lacto-vegetariano? São pessoas que elas utilizam ovos, leites, laticínios. Então, é um vegetariano que ainda come ovo, leite e laticínios. Geralmente, as pessoas que se tornam vegetarianas, esse é o primeiro passo delas, né? Depois tem os lacto-vegetarianos, que são os vegetarianos que não usam ovos, mas continuam usando leites e laticínios. Depois a gente tem o ovo-vegetariano, que é o vegetariano que come ovos, mas não come laticínios. A gente vai ter o vegetariano estrito, que é um vegetariano que não come nada de origem animal, porém ele continua usando o sapato de couro, a bolsa de couro, ele não está preocupado com vamos dizer assim, o universo ao redor, ele está preocupado só com a alimentação, que já é excelente também. Aí a gente vai ter o vegano, e eu gosto muito dessa contextualização, que é o seguinte: o vegano é aquela pessoa que, na medida do possível, né, ela opta por não consumir nada de origem animal. Por que na medida do possível? Porque vai que eu estou numa mesa de cirurgia e preciso fazer alguma coisa em mim e o negócio é de origem animal. Eu não tenho como optar por dizer, não, isso daí você não vai colocar em mim, entendeu? Então, os veganos são as pessoas que eles, na medida do possível, eles optam por todas as coisas não serem de origem animal e não ter exploração. E essa descrição ela está sendo ampliada, né? Porque assim, a gente começa a ver, e eu vou contar uma coisa engraçada que aconteceu para vocês, eu vou parar aqui de apresentar. No dia do orgulho gay, né? Aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa lá no Instagram dizendo assim, mas tá faltando o V nas letrinhas, né? Que é LGBT, mais que... Aí falou, tá faltando o V. Aí eu disse, faltando o V? Os veganos não fazem parte dessa sigla também?
Aí, quando a pessoa me perguntou, eu fiquei pensando sobre o que ela falou, né? E eu acredito que se a gente for pensar na questão do veganismo como um estilo de vida, eu acredito que até faria sentido de abraçar aquilo, porque o veganismo, ele quer abraçar todos os estilos de vida, ele quer abraçar todas as coisas sem julgar, ele quer não fazer mal para nenhum ser, e que nenhum ser sofra nenhum tipo de discriminação, de problemas e tudo mais. Então eu achei interessante a colocação dela nesse sentido, só que quis trazer porque eu achei interessante isso, mas eu acho que quando, é aquilo que a Janete falou, quando você se propõe a estar ampliando a sua consciência, isso começa a acontecer em todos os níveis. E o mais interessante é que eu falo, as pessoas falam assim, nossa, Renata, como você mudou, né, depois que você se tornou vegana. Mas eu acho que é esse olhar que a gente começa a olhar para tudo, é um olhar de compaixão, um olhar de entender, um olhar de sem julgar, um olhar de entender o ponto de vista do outro, sem estar julgando, de tentar se colocar no lugar do outro, né, sem querer ferir as pessoas, sem querer ferir nenhum ser, né? É do tipo, eu vou na horta ali, para que eu vou arrancar todas as coisas? Deixa a planta ali, não precisa. Então você começa a ter um olhar diferenciado quando você começa a perceber que a tua atitude, aí eu volto de novo na questão que eu falei sobre atitude com vocês, a sua atitude é fundamental, a sua atitude ela impacta, né? E eu costumo dizer assim para as pessoas, né? Que impacto que você está trazendo, deixando com as pessoas? Porque, por exemplo, quando eu falo com a Fátima, eu estou falando com a Fátima. Mas eu estou falando com a Fátima e com todos que convivem com a Fátima. Porque se a Fátima sair daqui com um sentimento negativo, possivelmente ela vai afetar todos que ela está na casa dela negativamente. Então, gente, nós temos um poder muito grande. Um poder de fazer, às vezes a gente fala assim, o mundo precisa estar mais em paz, as pessoas não precisam brigar tanto. Mas será que eu estou em paz? Será que eu não saio brigando com todo mundo que eu vejo? Saio buzinando para quem está na minha frente, saio gritando com o cara dali, saio fazendo isso e aquilo, né? Como é que eu estou agindo no meu dia a dia? Eu acho que isso tem a ver com essa mudança que quando a gente se propõe a fazer uma mudança, qualquer que seja ela, e aqui a gente está falando de uma mudança alimentar, o impacto é muito maior. A gente começa com uma mudança alimentar e isso ele vai reverberando, entendeu? Então, vou voltar aqui na apresentação, mas fazendo esse parêntese grande, né? sobre essa questão. E aí a gente vocês devem estar ouvindo muito esse termo, plant-based, whole food ou plant-based diet, que é o quê? São dietas baseadas em plantas ou dietas de comida integral, que é o whole food. Então, o que é isso? É uma dieta, é um indivíduo que ele come de forma minimamente processada. Então, ele vai, né? Ele evita o uso de carnes, ovos, laticínios e mel também, mas diferente de um vegano, vamos dizer assim, que o whole food, o plant-based, ele quer a coisa o mais integral possível, o menos processado possível. Então é uma comida bem natural, mas é uma comida ainda que ela é cozida, que ela é assada e tudo mais. Depois a gente tem os semi-vegetarianos ou os pesco-vegetarianos, que são aqueles que ainda continuam comendo peixes, e frutos do mar. Os flexitarianos, que são as pessoas que estão reduzindo, os reducitarianos e os polo-vegetarianos, que são aqueles, o pollo, né? Pollo em espanhol é frango, então é aquele que ele é vegetariano em tudo, mas ele ainda come franguinho. Então, o que eles colocaram de definição, que é um indivíduo que tem uma alimentação praticamente vegetariana, mas ele utiliza de carnes brancas até 3 refeições por semana, segundo a maioria dos autores. Então, quando vocês ouvirem essas terminologias, significa isso. Depois a gente tem a macrobiótica, tá? A macrobiótica, ela é mais uma filosofia, um sistema filosófico que tem uma dieta específica,
diferente, né? Pode ou não incluir carne, geralmente a carne branca, mas a macrobiótica não recomenda nem o uso de leite, nem laticínios, nem ovos. Mas é uma alimentação específica. Depois a gente tem os crudivoristas, né? São indivíduos que podem ou não ser vegetarianos e a comida é aquecida até 42 graus. Então é uma alimentação viva. E depois a gente vai ter os frugivoristas. Os frugivoristas, eles são basicamente, eles vivem à base de frutas, vegetais e oleaginosas, tá? A maioria, geralmente os vegetais, eles são crus ou aquecidos só com a mão e ele é essencialmente vegano. Depois a gente tem o onívoro, que é a pessoa que come de tudo, sendo animal ou vegetal. E aí a gente vai para as denominações, né, do sem glúten. O que é sem glúten, gente? Primeiro a gente tem que entender o que é glúten, aonde que está o tal do glúten. O glúten, ela é uma proteína, que é um complexo proteico, né, que ela é formada da glutenina e da gliadina. E ele está no trigo, na cevada e no centeio. Mas, Renata, e a aveia que tem glúten? Isso é o que a gente chama de contaminação cruzada. E existem duas formas de ser intolerante ao glúten. Uma é a intolerância ao glúten não celíaca, que é a pessoa que come o glúten, por exemplo, é o meu caso, eu não sou celíaca, mas geralmente quando eu como glúten, eu sinto que meu intestino fica diferente, a minha barriga incha e tudo mais. Já quem é celíaco, ele é alérgico, é um problema imunológico. O corpo não aceita o glúten. É uma doença autoimune e como uma alergia, ela é muito grave. A pessoa pode até fechar a glote, acontecer várias coisas. A Anvisa, gente, ela exige que todos os produtos que possuem risco de conter traços de glúten venha na descrição que o produto tem glúten. Por isso que muita aveia está escrito lá, contém glúten. Por isso que tem produto que não tem glúten de forma alguma, mas pode ser que ele foi armazenado no mesmo lugar que tinha alguma coisa com glúten. E aí, por isso que está escrito glúten, tá? Então, mas o que tem glúten? Só cevada, centeio e trigo. Aí a gente vai ter intolerância à lactose, que são as pessoas que têm a dificuldade, a incapacidade de digerir a lactase, que é o açúcar do leite. Na verdade, todos os seres humanos, a partir dos 3 anos, dos 3 a 5 anos, eles já não têm, eles não têm mais produção de lactose. Por quê? Porque a gente não precisa mais mamar, então o corpo para de produzir. Nós sofremos mutações genéticas e acabamos produzindo isso mais tarde, mas mais de 70% da população normal é intolerante à lactose. E a gente tem alergia à caseína, que seria a mesma coisa da alergia ao glúten, são pessoas que têm uma reação imunológica, então é uma reação alérgica e pode causar diversos problemas. Por que eu falei tudo isso, né? Como eu falei antes, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Eu queria que vocês colocassem aqui no chat para mim aonde vocês se classificam aí. Eu sou flexitariano, pesco vegetariano, polo vegetariano, eu sou vegano estrito, faço um plant-based, eu quero só sem glúten, sem lactose. Coloca aí no chat para mim, quem puder. Vamos falar comigo, gente. Aqui é uma coisa mais dinâmica, né? Vegana, coloca aí. Coloca aí pra mim. Cacau, coloca aí pra mim, Cacau. Zilma. Tô tentando aqui, Renata. Flexitariana. Zilma, coloca aí. Flexitariana também. Flexitariana. Ótimo. Coloquem aí, gente. Excelente, excelente. E é importante a gente ter o nosso porquê, né? Vegana e sem glúten. Depois que conheci você. Que linda, Marina. Flexitariana. Ótimo, excelente. É muito importante a gente... para que a gente se classifica? Para que classificar? Para a gente entender
qual é o nosso momento, né? Isso é muito importante, entender esse nosso momento. Eu acredito que isso é muito, muito importante mesmo. Então, nossa primeira parte eu queria era conversar com vocês sobre este tema e, né, qual o seu porquê aí. E agora nós vamos falar do nosso pãozinho mágico. O que é esse pãozinho mágico que a Renata inventou? Essa receita aqui, com essa receita, você pode criar infinitas possibilidades. Eu não sei se é infinitas porque eu não fiz todas as contas, né? Mas eu acredito que deve ser infinitas. Então eu vou explicar para vocês, depois eu vou colocar isso na plataforma, tá? Então não fica preocupado se você não conseguiu anotar tudo, mas eu quero que vocês entendam o conceito e depois eu vou fazer para vocês verem, tá? Eu já fiz algumas formas aqui e eu vou mostrar para vocês como ficou e depois eu vou fazer uma aqui ao vivo com vocês. Então, como que pãozinho mágico é esse? É o pãozinho que eu chamei do 9333. Como assim, Renata? 9333. A base do pãozinho é aveia, tá, gente? E eu já testei com qualquer outro tipo de farinha. Para esse pãozinho mágico não funciona. A base é aveia. Então, é 9 de aveia. 9 o quê? A medida que você quiser. 9 colheres, 9 xícaras, 9 cumbuca, 9. E aí, a gente vai ter 333. Então, a gente vai sempre colocar 9 de aveia e depois a gente vai colocar 3 de uma farinha densa. O que é uma farinha densa? É uma farinha de um grão integral. Então, vai ser ou de arroz integral, ou de grão de bico, ou de sorgo, ou de farinha de coco, ou de quinoa, ou de amaranto, uma farinha pesada, uma farinha de um grão integral. Aí nós vamos colocar, então, o primeiro 3 é uma farinha pesada. Depois eu vou mostrar ali a fotinha para vocês e depois vocês vão receber isso lá na plataforma. O segundo 3 é qual? O segundo 3 é uma goma, uma fécula. A gente pode usar a fécula de batata, a goma de tapioca ou polvilho doce. Um desses 3 vocês podem usar nesse segundo 3. O terceiro 3 é o quê? É uma semente ou uma oleaginosa. Então a gente pode usar ou o resíduo de algum leite vegetal. Então o terceiro 3 é uma semente ou uma oleaginosa ou o resíduo de um leite vegetal. Então você pode usar gergelim, semente de abóbora, semente de girassol, amêndoa, você pode usar o resíduo do leite de amêndoa. Esses dias eu fiz, sabe com o quê? Eu tenho feito muito o chá do cacau, o chá da nibs do cacau. E aí, depois que eu escorro bem, que eu coo bem a nibs do cacau, aquele pozinho que fica é como se fosse o resíduo. Aí eu usei nesse 3, ficou uma coisa sensacional, sensacional. Então, a base desse pãozinho é 9333, tá? Então, 9333 é a base do nosso pãozinho mágico. Então, base do nosso pãozinho mágico, 9 medidas de aveia para 3 de farinha densa, 3 ou fécula, ou polvilho doce, ou tapioca hidratada, e 3 de sementes, oleaginosas picadas, farinha de oleaginosas, pode usar também farinha de amendoim, farinha de amêndoas, qualquer uma dessas pode usar, farinha de semente de girassol ou resíduos dos leites vegetais. Não pode ser resíduo nem de aveia, nem de leite de arroz, nem de alpiste, tem que ser de leites vegetais de oleaginosos, tá? Ou do amendoim, ou da semente de girassol. Depois a gente tem o que mais? 3 medidas
de um azeite, que pode ser o azeite de oliva, o azeite de girassol, o azeite de gergelim. Eu não recomendo colocar o de óleo de coco, porque o óleo de coco, quando a gente coloca nos pãezinhos ou nos bolos e ele esfria, ele tende a ficar ressecado, a não ser que você esquente novamente. E aqui tem um pulo do gato. O próximo 3 seria, se você quiser fazer ele doce, você coloca 3 medidas de açúcar. Se você quiser fazer ele salgado, você não vai colocar o açúcar e você vai colocar uma pitada de sal, o tanto de sal que você quiser, mas sempre coloca uma colherzinha de chá de açúcar para que ele fique dourado, tá? E aí você vai colocar uma colherzinha de chá de sal ou o tanto de sal que você quiser na sua medida para dar o sal que você, o salgadinho ali que você gostar. Depois a gente vai ter uma medida de fermento químico, não uma medida, né? Uma colher de fermento químico, uma colher de vinagre de maçã e água ou leite vegetal. Mas quanto, Renata, de água ou leite vegetal? Aí aqui eu vou conversar com vocês. Cada farinha tem um nível de absorção de água. Se eu coloco uma farinha de arroz, ela não absorve tanta água. Então eu tenho que colocar menos. Por quê? Porque senão vira uma sopa o negócio. Mas se eu vou usar uma farinha de coco, que é o que eu vou fazer aqui com vocês agora, a farinha de coco ela puxa muita água. Então eu vou ter que colocar um pouquinho mais de água. Mas Renata, como é que eu vou saber qual é o ponto desse pãozinho? O ponto desse pãozinho é uma massa mole que eu pegue com a colher, eu vou mostrar para vocês aqui agora, uma massa mole que eu pegue com a colher e consigo pingar sem o negócio ser uma sopa, tá? Mas também não pode ser aquele que você pega a colher e tem que ser quase que massa de cimento que você joga. Não pode estar nem dura, nem mole. E quando eu trabalho com as farinhas muito densas, por exemplo, quando eu trabalho com uma farinha de quinoa, quando eu trabalho com uma farinha de coco, uma farinha de amaranto, elas absorvem muita água, eu vou ter que colocar mais água. E eu vou colocando água e deixando ela absorver aquela água, vou colocando mais até estar no ponto que eu quero, tá? Outra coisa, quando eu faço ele doce, eu vou colocar menos água. Por quê? Porque quando eu coloco a água com açúcar, tende a ficar muito ralo. Então eu tenho que cuidar. Quando eu fizer doce, eu tenho que colocar menos água ainda. E aí vocês vão colocar o fermento. Geralmente, dependendo da medida que você vai estar usando, vai ser ou uma colher de chá de fermento ou uma colher de sopa e uma colher de chá de vinagre ou uma colher de sopa de vinagre. Bem facinho de fazer, deve estar uma confusão aí, mas é fácil, tá, gente? Vocês têm que lembrar que a estrutura é 9, 3, 3, 3. Então é 9 de aveia, 3 de farinha densa, 3 de fécula ou polvilho, 3 de uma oleaginosa ou uma semente, 3 de açúcar se você quiser ficar doce, 3 de azeite e a água depois você vai colocar na medida que você precisar. O fermento, né? Vocês têm a opção de fazer o próprio fermento, que é o que eu tenho optado agora fazer aqui em casa, ao invés de comprar os fermentos já que vendem industrializados. Por que não usar o fermento que vem industrializado? Porque ele tem muito alumínio, gente. O alumínio, ele é um metal que faz mal pra gente. Então eu vou deixar para vocês na plataforma também. Muita gente já tem, mas eu vou deixar, porque tem gente chegando agora, a nossa receita do fermento caseiro. Como é que eu faço um fermento químico? 2 medidas de cremor tártaro, 1 medida de bicarbonato de sódio, 1 medida de fécula de batata ou amido de milho. Que medida é essa? Qualquer que seja. Se você quiser fazer uma xícara, vai ser 2 xícaras de cremor tártaro, 1 xícara de bicarbonato, 1 xícara de fécula. Se eu quiser fazer uma colher, eu vou botar 2 colheres de cremor tártaro, 1 colher de bicarbonato, 1 colher de fécula de batata. Então a medida é 2, 1, 1 para o nosso fermento químico.
E agora a gente vai botar a mão na massa e eu vou tirando as dúvidas com vocês, tá? Esse pãozinho você pode fazer no forno, pode fazer no forno, pode fazer em forminha. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar os ingredientes aqui. Eu vou mostrar 2 que eu já fiz hoje. E vou mostrar para vocês a diferença entre eles por conta das farinhas, tá? Vou mostrar para vocês a diferença deles por conta das farinhas. Cada farinha vai dar um resultado diferente. E as formas também. Então, peraí. Vamos lá. Eu nem tirei da forma ainda, tá? Do jeito que eu fiz. Então, você pode fazer numa forma para você cortar o seu pãozinho. E a gente... Eu vou desenformar ele aqui. Eu estou usando aquele papel, o Dove, né? Aquele papel que não gruda, ele é excelente. E ele vai ficar um pãozinho, gente, bem fofinho, tá? Olha a textura desse pãozinho, tá? Ó, pãozinho bem fofinho. Esse daqui eu fiz, essa base dele, eu fiz gergelim, a farinha densa, eu botei farinha de quinoa, eu usei fécula de batata e eu usei a semente gergelim, tá? E esse daqui eu não fiz doce, eu fiz ele, olha que delícia, eu fiz ele mais pro salgadinho, né? Então eu botei só uma colherzinha de chá de açúcar para ele ficar douradinho, olha que fofuço que ele é, para ele ficar douradinho. E assei forno pré-aquecido, gente, sempre forno pré-aquecido, tá? Se você não for fazer na air fryer, o forno tem que ser pré-aquecido. Pré-aquecido a quantos graus? 200 graus. E assa durante 30 minutos. 30 minutinhos, tá? Então, esse aqui eu fiz ele com... E eu fiz a medida de colher. Estou usando a medida de colher. Poderia estar usando a medida de 1/4 de xícara. Então, ia ser 1/4 de xícara, 9/4 de xícara, 3... Aí a medida que vocês quiserem. Esse daqui eu fiz medida de colher. Dá um pãozinho bem grande, tá, gente? Olha o tamanho do pãozinho que dá. Não é um pão, gente. Esse pão não é um pão que vai super crescer. É um pão denso. Mas ele fica fofinho. Fica fofinho, que é o mais importante. E fica super nutritivo, né? Super nutritivo. Então, essa versão aqui eu fiz com gergelim, quinoa e fécula de batata. Depois eu fiz um outro que eu fiz doce. Ó, eu fiz ele docinho. E eu fiz ele com 3 colheres de sopa. Eu usei açúcar de coco. Vocês podem usar o açúcar que vocês quiserem, menos açúcar refinado, que vocês sabem que eu sou contra açúcar refinado, né? Porque açúcar refinado ele é ótimo para tirar mancha de cortina, mas não para botar no nosso corpete. Nosso corpete não bota açúcar refinado não, gente. Então esse daqui eu fiz com... Qual foi a farinha densa que eu usei? Eu usei farinha de sorgo. Eu usei semente de abóbora triturada no lugar da semente, da oleaginosa. E usei polvilho doce, tá? Então usei polvilho doce nesse daqui. Então ele ficou com essa texturinha fofinho, fofinho, fofinho. E bem gostosinho. E esse eu assei no forno, tá? Eu assei no forno. Mesma temperatura, forno pré-aquecido, 200 graus. Forno pré-aquecido, 200 graus, 30 minutos. Eu assei junto, os dois juntos. Uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês é, por exemplo, eu fui fazer os dois juntos, né? Então, quando você for fazer, se quiser fazer mais de uma receita, quando chegar no final, você não coloca o fermento. Você só vai colocar o fermento minutos antes de levar ao forno. Você não deixa a massa lá com o fermento, não. Ainda mais porque essa massa, como eu falei, ela vai absorvendo bastante água, tá? Então, eu vou tirar aqui agora, que a gente vai fazer juntos aqui a nossa receita.
Deixa eu ver essa câmera aqui, que eu tô me ajeitando ainda, tá, gente? Esse novo modelo aqui. Tô me ajeitando, mas vai dar certo. Vai dar certo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Peraí. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai usar, aveia. A base é aveia. Uma outra dica, sempre comprem aveia em flocos. A gente não vai usar aveia em flocos, a gente vai usar aveia, farelo da aveia. Mas não comprem o farelo da aveia, sabe por quê? Esses dias eu vi um estudo sobre contaminação de farelo da aveia. Eles misturam coisas no farelo da aveia. Então, para você ter um farelo de aveia, que você sabe que só tem aveia, o que você faz? Você compra a sua aveia em flocos e bate no liquidificador, tá? Então, você compra a aveia em flocos, bate no liquidificador, que você vai ter a garantia. Outra coisa, Renata, qual a diferença da aveia com glúten e da aveia sem glúten? Primeiro, a aveia não tem glúten, mas a aveia que está escrito que tem glúten é porque ela teve contaminação cruzada. Então, para quem é celíaco, não serve. Outra coisa também que eu andei pesquisando e descobri que é o seguinte: toda aveia sem glúten, a maioria, tá? Não vou dizer toda porque eu não tenho essa certeza, mas o que eu pesquisei, a maioria das aveias sem glúten, elas vêm do Canadá. E no Canadá é proibido o glifosato. Então, se você compra uma aveia sem glúten, possivelmente você está comendo uma aveia sem glifosato. E, infelizmente, a aveia, eles jogam bastante glifosato na lavoura. Então, quando a gente compra a aveia sem glúten, tem esse detalhe também, que é uma aveia que vem de fora, né? Não sei se todas as aveias vêm de fora, eu acredito que não, mas foi o que me falaram, que é uma aveia que não tem o glifosato, tá? Então, fica essa dica aí. Compra ela em flocos e tritura para que você garanta que você não vai ter outra coisa aí, não vai ter contaminação, não vai ter nada na tua aveia. Então, bora lá. Primeiro, 9, eu vou usar colher, até porque agora tem bastante gente aqui em casa, né? Tá meu sogro, minha sogra, meu pai e minha mãe chegaram hoje, Marcelo, então bom que tem bastante pãozinho, amanhã vai ter todo mundo tomando café com bastante pãozinho, né? Não deixei ninguém comer. Eu fiz à tarde, aí você, não, vamos tomar café. Não, se é pra aula, ninguém vai comer. Tá todo mundo de olho nos meus pãozinhos aqui. Vamos lá, então vamos ser o quê? 9 de aveia. Eu vou colocar 9 medidas aqui. Então, bora lá. 9, 2, vou contar, não vou ficar falando, não, só vou perder a conta aqui, gente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, então 9 de aveia. Eu vou usar... Gente, se tem uma farinha que eu aprendi a amar, é a farinha de coco. Por quê? Porque a farinha de coco, ela é low carb, ela tem baixo índice glicêmico. Então, quando eu coloco ela junto com a aveia, eu ajudo. A aveia já tem muita fibra. A farinha de coco tem muita fibra também. Então, é bom quando vocês comerem isso, tomar bastante água. Aí sabe o que vai acontecer com vocês? O intestino fica uma beleza. Mas é uma maravilha, gente, uma maravilha. Então, nós vamos colocar o quê? 3 colheres, vou colocar aqui farinha de coco. Eu uso a farinha de coco branca, tá? 3 colheres de farinha de coco aqui. 3 colherzinhas de farinha de coco. Eu amo farinha de coco. Ou coisa que eu gosto, gente, é farinha de coco. E aí eu vou colocar o que de semente? Eu vou colocar a minha amada semente de girassol. Vou botar 3 colheres de sopa de semente de girassol. 3. E eu vou colocar o quê? Vou usar aqui, qual o outro 3 que a gente tem que usar? Fécula, polvilho doce ou goma de tapioca. Nessa eu vou colocar a goma de tapioca.
3 colheres. Qual a diferença, gente? Se eu colocar goma de tapioca, ela já é hidratada. Eu tenho que colocar um pouquinho menos de água, tá? Então, 3 colheres de goma de tapioca. Esse aqui eu não quero doce, mas eu vou querer ele douradinho. Então, eu vou colocar só 1 colher de chá de açúcar de coco. Por que que eu uso tanto açúcar de coco? Aqui em casa, ultimamente, a gente só usa açúcar de coco. Primeiro, ele tem baixo índice glicêmico, ele não dá pico de glicemia. E segundo, ele é prebiótico. Vocês sabiam disso? Que açúcar de coco é prebiótico? Ele alimenta as nossas bactérias do intestino. Então, ele é excelente para a saúde. Além de não dar pico de glicemia, de não sobrecarregar o nosso pâncreas, ele é prebiótico. Né? Então, 1 colherzinha só para ficar aquele douradinho bonitinho. Pitadinha de sal. Eu não quero, esse pãozinho eu quero ele assim, ó, não é nem salgado nem doce. Eu quero ele morno, assim. Então, eu vou botar uma pitada grande de sal aqui. 2 pitadinhas de sal. E vou mexer todo mundo aqui, tá? Só vou mexer as farinhas, tá, gente? Depois eu vou mostrar para vocês qual que é a consistência que fica. Vou mexer aqui as farinhas todas. Quando tiver bem mexidinhas as farinhas, tá? Quando tiver bem mexidinhas as farinhas aqui, a gente vai fazer o quê? A gente faz um buraquinho aqui no meio, e coloca o nosso azeite. Eu vou usar azeite de oliva, mas vocês podem usar ou de girassol, ou de gergelim, ou de abacate. Como eu falei, pode usar o de coco, só se ele estiver no estado líquido, mas, de novo, quando ele esfria, ele fica ressecado. Então, eu não sugiro usar o de coco, não. A não ser que tem um que eu gosto de fazer, que aí eu coloco tudo de coco. Então, eu boto 3 de açúcar de coco, 3 de farinha de coco, lá na semente eu coloco coco ralado. Aí, ao invés de botar água, eu boto leite de coco e eu coloco o óleo de coco. Então, fica um pãozinho de coco. Então, vocês podem fazer essa opção. É a mesma receita. 93333. Só que aí, eu coloco tudo de coco. E aí, fica muito bom. Para quem é doido por coco, eu adoro coco. Fica muito bom. Então, 3 colheres de sopa de azeite aqui. E agora, gente, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a água. Pode ser leite vegetal também, tá? Mas eu não sinto necessidade, a gente já tem bastante aveia aqui. A gente já tem o óleo aqui, então não sinto necessidade de colocar leite vegetal. Mas se você tiver leite vegetal, você pode colocar. Quem é aluno do curso Mestre em Queijo e Laticínios Veganos, pode colocar também o soro que sai lá do queijo frescal de amendoim ou do tofu, tá? Pode colocar aquele soro aqui. Funciona também. Eu vou colocando a água aos pouquinhos, tá? Aos pouquinhos e vou misturando, que eu vou mostrar para vocês a consistência da massa. Eu vou colocando aos pouquinhos, que eu vou mostrar a consistência da massa. A massa tem que ficar uma massa mole, mas não uma sopa. Como eu estou usando farinha de coco aqui, ela puxa bastante água. Já vai dar consistência aqui, que eu quero mostrar para vocês. E aqui vai ser interessante, ó, essa consistência aqui, ó. Estão vendo aqui? Peraí que eu vou mostrar. Ó, essa consistência aqui, ó, que eu vou pegar e vou virar e ela vai cair assim no ploft, ó. Não pode estar dura demais nem mole demais. Essa consistência, por isso que tem que ir colocando aos pouquinhos. O que acontece quando eu trabalho com a farinha de coco e a aveia junto? Se eu for mexendo aqui, isso aqui vai ficar duro. Eu vou ter que botar mais um pouquinho de água, porque eu não quero a massa dura. Ó, essa é a consistência do nosso pãozinho.
tá? Aqui agora eu vou acrescentar o quê? Eu vou acrescentar o nosso fermento. Vou acrescentar o fermento, uma colherzinha de chá de fermento. E vou colocar vinagre de maçã. Vinagre de maçã ajuda a fazer a massa ficar fofinha. E provavelmente eu vou colocar um pouquinho mais de água nessa massa, porque ela já absorveu, a farinha de coco ela é assim, ela absorve bastante água e ela já ficou dura. Já ficou dura aqui. Tem que botar um pouquinho mais. A massa, ó, não pode ficar uma massa grossa demais, tá vendo? Que não gruda, ela não pode grudar na colher. Ó, aqui já tá dura demais. Um pouquinho mais de água, só um pouquinho, tá, gente? Não é muito, não. Tem que ser uma massa que desprende, mas não gruda na colher. Ó, essa consistência aqui, ó. Tá vendo que ela não gruda? Ó, essa é a consistência do pãozinho. Com qualquer farinha que vocês forem fazendo. Mas tem que ir colocando de pouquinho. Por exemplo, a farinha de sorgo. Se eu colocar a mesma quantidade de água que eu coloquei aqui, vira uma sopa. A farinha de grão de bico, a mesma coisa. A farinha de arroz branco, ela não absorve nada de água. A de arroz integral já absorve mais água. Esse aqui, só para ficar mais rápido e eu ir tirando as dúvidas de vocês, eu vou assar na nossa querida air fryer, tá? Vou fazer aqui, vou assar ali, só para ser um pouquinho. Mas eu gosto de assar 25 minutinhos ali, tá? Eu nem vou ficar todo esse tempo aqui com vocês. Meu objetivo já era, por isso que eu deixei pronto, para mostrar para vocês pronto, né? Senão fica muito tarde. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu gosto de colocar, quando eu coloco nas forminhas, gente, eu gosto de colocar, não encher muito, tá? Coloca de 1 a 2 colheres nas forminhas, fica excelente. E eu vou colocar ali na air fryer para assar. Eu fiz uma bagunça aqui, vocês não têm noção. Vou colocar ali dentro, vou pegar ali a minha bandejinha. 25 minutinhos aqui. Dúvidas, gente? Pode ligar o microfone e tirar as dúvidas. Depois isso tudo vai estar lá na plataforma, tá? Para vocês. Mas eu quis trazer... Por que eu quis trazer esse pãozinho de início? Porque sempre a maior dificuldade quando a gente está fazendo uma mudança alimentar é o quê? É o tal do pãozinho, né? É o lanchinho da tarde, é o pãozinho do café da manhã, é o lanchinho da criança e tudo mais. E com essa receita, são infinitas possibilidades. E eu falei para vocês que vocês tinham tarefa de casa, né? A tarefa de casa... Eu posso com manteiga, né? Que é o clássico. A tarefa de casa vai ser cada uma de vocês criar a sua 9333 e trazer na semana que vem e dizer qual que foi a mistura que vocês fizeram. E se você gostou ou não gostou. E a gente vai colocar isso aonde? Se possível, lá na nossa comunidade. Porque aí, imagina, a Fátima vai fazer vai colocar lá, eu fiz o 9333 assim, ficou maravilhoso. Aí a Janete, eu vou fazer também. Aí a Janete faz o outro. E aí a gente vai ter infinitas possibilidades. Eu vou colocar ali na air fryer, peraí. ...200 graus, 20 minutinhos ali, tá? E agora é o momento de tirar as dúvidas. Dúvidas, gente. 9333. O que vocês acharam dessa receita? Não é uma receita, é um método, né, que eu acabei criando. E testei já com diversas farinhas. Vocês não têm noção, tá? Diversas farinhas. E dá certo e fica sempre maravilhoso. Conta aí pra mim. Renata. Uma por vez, fala. A semente que você usou é com casca ou não?
A semente de girassol é sempre a pepita, tá, Zilma? A pepita, tá. Por quê? Porque se você colocar com casca, seus dentinhos vão sofrer, né, amada? Só quem consegue quebrar a casquinha do semente de girassol é um passarinho, né? Essa é boa, hein, pra indicar aí, porque tem bastante crente. Renata, Fala, Fátima. dá para fazer a receita inteira naquelas forminhas de pão de forma, forminha de alumínio? Dá sim. Dá sim. E daí dá para fatiar e fazer, né? Eu fico vendo o nosso requeijão de inhame e tudo, né? Eu sempre vejo assim no pão de forma e aí a gente acaba não fazendo, porque você faz um pequenininho, então você fica sempre... O detalhe, tá, Fátima? Só o único detalhe. Quanto maior a forma, tem que deixar esfriar completamente. Porque a aveia, gente, ela continua cozinhando depois que sai do forno. E se a gente abre ele antes, ele tá todo melecado. Então, espera esfriar completamente. Ó, esse aqui eu não fiz uma forma alta, até porque a massa era pouquinha. Eu poderia ter se eu tivesse uma forminha assim, quadradinha, daria para eu ter colocado, ele teria ficado altinho, tá? Mas eu tenho que esperar esfriar completamente, porque ele fica, ó, olha aqui, para fazer o requeijão de inhame. Dá certinho. Esse aqui eu poderia até partir ele no meio, aqui, e botar o requeijão de inhame em cima, entendeu? Ah, é uma boa idea isso, que eu acabei de pensar. Renata, uma coisa, eu não consegui entrar, quando eu clico lá na plataforma para entrar no grupo no Facebook, ele direciona do mestre em três de laticínios. Que estranho. Como que ficou o nome da comunidade lá? Escola Vida Vegana. Então, o meu não vai? Tá, eu vou colocar depois no grupo, no WhatsApp. Tá? Tá? Daí a gente vai direto no link. Isso, eu vou colocar lá no grupo. Que é o link que tá na plataforma, porque você fala... Então, eu fui entrar, daí o meu direciona pro mestre em queijo de laticínios. Mas agora realmente foi pro mestre em queijo de laticínios também. Também? Eu também achei que era a mesma comunidade a primeira vez que eu entrei, mas eu fui olhar agora e não era. Não, eu vou colocar lá no grupo pra vocês, tá, gente? Tá, legal, tá. Fala, Márcia. Mais dúvidas? Lala, eu quero ver qual vai ser a sua criação, hein? A Laura é sempre criativa, quero ver, hein? Marina... Vou caprichar, pode deixar. Quero ver, hein? Ó, gente, esse que eu fiz com a nibs de cacau, eu usei o resíduo, tá? O resíduo da nibs de cacau, porque eu gosto de fazer esse chá de cacau bem forte. Ficou perfeito, porque ele não é o cacau, a Cláudia é cacau. Ele não é o cacau, aquele pozinho, porque ele fica grosso, então ele fica parecendo é uma coisa divina. Não é pedacinho de chocolate, é uma coisa muito boa. Olha, Eu fiquei curiosa, eu nunca fiz esse chá de nibs, eu amo nibs, eu não fico sem nibs aqui, eu nunca fiz esse chá. Você pega a nibs, tritura ela no liquidificador, aí depois você coloca no liquidificador, depois que triturou a nibs, você coloca água fervendo, eu uso aquele mixerzinho, né, mas você pode fazer no liquidificador. Aí você já bate com água quente, água fervendo. Ou você pode também cozinhar a nibs com a água e depois triturar no liquidificador e coar igual faz o leite vegetal. Aí você toma esse chá. E esse chá, ele faz, sabe o quê? Ele abre o teu chakra cardíaco. Ele abre a nossa conexão. Ele aumenta a nossa serotonina, assim, em zilhões de vezes. Ele deixa a gente feliz da vida, viu? É maravilhoso. É maravilhoso. Nossa, gratidão, Rê, por compartilhar. Que delícia, deve ser uma delícia. Depois eu vou explicar. Depois eu vou ensinar. Obrigada, Renata. Amanhã eu vou fazer. Façam, gente. Façam, porque esse chá do cacau... Vocês podem até fazer
uma oração, algo assim para potencializar ainda mais, tá? Porque o cacau, ele é uma planta sagrada, né? Então, é muito maravilhoso mesmo o chá do cacau, o chá da Nibs do cacau. Mais dúvidas, gente? Renata, na farinha densa eu posso usar fubá? Que é farinha de milho. Para mim aqui no Rio é fubá. Pode usar, só que ela não absorve tanta água, então eu tenho que colocar pouquinha água. Pouca água, tá? Gente, o segredo desse pãozinho é ir botando a água aos pouquinhos, senão vira sopa. E aí o que acontece se vira sopa? Você vai tentar botar as farinhas e não vai ficar na proporção, aí dá errado. Então sempre vai colocando a água devagarzinho, tá? Pode fazer com fubá assim. Pode fazer é aquilo que eu falei, quanto mais densa a farinha, melhor. Se você usar o fubá ou a farinha de arroz, que ela não absorve muita água, ele fica um pouquinho mais sequinho, mas fica gostoso também. Eu gosto muito de fazer com farinha de grão de bico, com farinha de quinoa. Eu tenho gostado. O sorgo, ele também não absorve muita água. E o sorgo eu tenho usado também por conta que ele tem baixo índice glicêmico. Ele é uma farinha bem, bem boa, assim, nesse sentido também. Ô, Rê, mas aí porque eu fiquei pensando nisso, né? No fubá e a farinha de arroz sem ser integral, por conta de que não absorve muita água. Então, no caso, seria mais interessante fazer pequeno mesmo e não fazer grande para não esfarelar. Você pode até fazer, mas ele não vai esfarelar, por quê? Porque a gente tem... Aí você não vai usar fécula de batata, você vai usar o polvilho doce. Ah, tá. Tá? E a aveia não deixa esfarelar, entendeu? A aveia não deixa esfarelar. Sim. É que aquele pãozinho de aveia que você até passou nas lives do café da manhã, eu já fiz ele na forminha de pão de forma e deu certo. Deu pra cortar, ficou bem legal. Fica assim. Ele não desce, mas deu certo. Então, porque a aveia faz isso, né? Sim. Ah, beleza. Ô Marina, a plataforma é a plataforma do Nutror, tá? Eu tô, gente, vendo uma outra plataforma, então possivelmente o Escola Vida Vegana não vai ficar no Nutror, vai ficar numa outra plataforma que é muito mais legal, mais moderna, tem cara de Netflix, tá? Os próximos cursos eu quero colocar tudo lá, mas por enquanto vai ser ali. Gente, na semana que vem nós vamos falar sobre germinação, tá? E eu vou ensinar para vocês um bolinho de leguminosa germinada. Então eu vou mostrar para vocês como eu faço germinação de algumas leguminosas. Não vou ensinar a germinar todas as coisas do universo. Vou ensinar basicamente a germinar o grão de bico, a lentilha, tá? Que é bem fácil de germinar. Mas eu vou dar uma noção básica, vou trazer uma tabelinha de germinação para vocês, de um curso de germinação que eu fiz, eu vou trazer a tabelinha para vocês. E a gente vai falar sobre germinação, a gente vai falar sobre gratidão, a gente vai falar sobre uma técnica maravilhosa da gente se olhar e vai ser muito linda a aula que vem. Pra gente encerrar, eu gostaria que cada uma colocasse aí nos comentários por que valeu a pena essa nossa primeira aula do Escola Vida Vegana. Coloca aí pra mim nos comentários, pra gente poder encerrar. E vocês não imaginam como eu estou feliz de estar aqui com vocês. Renata, semana que vem vai começar às 19h30 também? Sempre às 19h30 e vai ser nas quartas-feiras. Essa semana aqui... Ah, tá, quarta-feira. Ah, tá bom. Sempre quarta-feira. Essa semana que... Daqui uns dias eu vou contar pra vocês tudo que tá acontecendo. E aí vocês vão entender. Renata, pode falar em vez de escrever? Oi, pode, meu amor. Pode falar em vez de escrever? Não, eu queria dizer que assim, eu estou muito feliz quando você falou do projeto, né? Eu já me interessei. É como eu escrevi ali, para mim é um desafio muito grande, porque você, a Janete, a Lala, sabem tudo que por conta da minha profissão, né? Eu sou assim, sempre fui muito ligada à produção animal, né? Então, quando eu te conheci por causa dos queijos, né? Eu tinha acabado de tirar o laticínio, tirar as coisas. Assim, eu não imaginava que eu ia, de repente, estar me direcionando para a alimentação vegana, a vida vegana. Porque eu estou me sentindo muito bem com isso,
né? Assim, é um desafio, porque assim, eu brinco, né, que os produtores não podem saber, porque você pode ficar meio de bronca, né? Mas assim, para muitas pessoas, às vezes, alguns que eu comento, até acho muito interessante. E eu estou querendo te dizer só assim que valeu muito a pena, estou muito feliz de estar nessa turma, né, com as meninas que também são do texto de vaticínios e com as pessoas novas. E eu acho que tem realmente muito a aprender com você e esse seu jeito muito positivo, né, de me colocar nos cafés da manhã, aquele bom dia maravilhoso. Enfim, eu acho que você contagia a gente e faz realmente. A gente tem que olhar as coisas boas da vida, porque se a gente olhar para aquilo que não é tão bom, a gente não sai da cama, né? Não, então, acho que eu estou muito feliz de estar aqui. Ai, gratidão, gente. Gratidão imensa a cada uma de vocês. Vocês fazem o meu dia muito melhor. Vocês me ajudam a viver o meu propósito. Isso para mim é muito importante. Então, semana que vem, tarefa. Vocês têm tarefa, hein? Quero saber cada uma qual que vai ser o pãozinho 9333 que vocês vão inventar. Tá bom? Beijo, meus amores. E até a próxima. Tchau, tchau.